ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, vem novidade chegando pra você. Glória a Deus. O Senhor tem Deus dá novidades para a sua vida nessa manhã. Aparecida, Aura, Deus te abençoe, Aura, bom dia. Marlena, Deus te abençoe, amada. A paz de Cristo. Adore Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele Rafaela, Deus te cuida, abençoe, glorifique Rafaela. que Ele Abraço no cuida, Rodrigo. louve a Ele que Flávio, Ele Deus te cuida. abençoe. Se alguém Abraço nas crianças aí, viu, como que Rafaela? você venceu, Ivete, Ju, você Deus te vai abençoe, Ju, dizer Max, assim: Guilherme, Deus te abençoe, Guilherme. Louvado seja o nosso Deus. Wanda, Deus te abençoe. Sônia, Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. Glória seja a Deus. Irmão, Deus sente um pouco, eu vou cuida acender de a luz aqui. mim. Estou achando escuro. Ele cuida de mim. Acende aí também, filho. Acende do corredor também. Aleluia. A gente corre para fazer tudo, mas sempre fica faltando alguma coisa. Ô Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, a paz de Cristo, louvado seja o nosso Deus nessa manhã. Eu quero deixar aqui já começar esse momento de adoração, de louvor, de celebração, dando honra somente ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor nessa manhã, porque Ele é digno, amém? De receber honra e glória nessa manhã do seu povo. Eu quero deixar o Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém? Amém, Andréia? Amém, Renata, Érica, Terezinha, Rosana, espero que sua mãe esteja bem, reagindo bem aí à quimioterapia. Amém? A gente está orando e confiando no agir de Deus. Roseli, Deus te abençoe. Sandra, a paz de Cristo Jesus. Vamos orar. Fecha aí os teus olhos. Amém? Celebra aí esse Deus, glorifique a Ele, Vanessa, Jussara, e vamos pedir ao Senhor que se faça presente, amém? Que tudo que nós vamos fazer aqui, nossos momentos de oração, de intercessão, o Senhor esteja movendo no meio da sua igreja, agindo no seio da sua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós reconhecemos, ó Deus, que não há outro Deus além de ti, nos prostramos na tua presença, pedimos que o teu Espírito Santo nos sonde nessa manhã e vê se há em nós algum caminho mau, alguma atitude, Senhor, alguma coisa que possamos ter feito, pensado, ó Deus, que possa ter te entristecido, que tu venhas ao encontro de cada um de nós nessa manhã e possa, Senhor, estar diante do nosso reconhecimento, do nosso quebrantamento, ó Deus, da nossa humilhação diante de ti, tu possas estar nos visitando, ministrando o teu perdão, teu renovo, Senhor, para que o inimigo não tenha como interferir, não tenha acesso, Senhor, ó Deus, a esse momento na nossa vida, um tempo de dedicação, de entrega, aonde queremos, ó Deus, estar nos unindo uns com os outros, conectados com o teu Espírito Santo, para que ele nos visite, Senhor, e haja
Senhor na nossa vida, segundo a necessidade de cada um de nós. Nós nos apresentamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Deus que tem o prazer de ministrar sobre a vida da tua igreja, uma igreja quebrantada, uma igreja contrita, uma igreja que, ó Deus, expressa através do louvor, da adoração, da entrega, da dependência, Senhor, ó Deus, e do reconhecimento que não há outro Deus além de ti, que nós queremos o teu senhorio sobre a nossa vida. Toma-nos em tuas mãos e recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar ao nosso Deus nessa manhã, amém? Regina, Ivo, louvado seja Deus, Débora, amém? Em nome de Jesus Cristo, Marquinhos, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor com esse cântico, amém? Celebrando a esse Deus todo-poderoso. Gabi não, a mãe de Gabi, Ju e Maxwell. A paz, Índia. dia, Marcos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar. Temos os nossos pedidos aqui de oração. Quero colocar, a gente estava intercedendo pelo Dinho, o Josman e o Dinho. Dinho é um amigo de Vinícius, de Lúcia, que estavam trabalhando com ele no navio,
né? Deus fez um milagre aí na vida do Vinícius, mas o Dinho não suportou e veio a óbito nesse sábado. A gente vai estar orando pela família, amém? O Diego em oração, né? Sofreu um acidente de moto, estado grave. Vamos estar colocando a vida dele diante do Senhor. Existem muitas pessoas aqui que estão precisando de um milagre, de consolo, de renovo. O pai de Sandra pede oração pelo pai dela, né? Está em estado também grave, precisando aí de um cuidado da parte de Deus. Vou estar colocando aqui, eu vou ler e a gente vai orar, pedindo por essas vidas aqui, por todas que você tem colocado. A nossa irmã Gilcileia, né, da Sociedade de Mulheres, houve um problema na hora, eles tentaram tirar ela da ventilação, né? E parece que ela não aguentou, não suportou e foi ar para o cérebro. Então os médicos estão dizendo que talvez ela não volte com sequelas, né? Ela está reagindo bem ao Covid lá, tem uma resposta já de 90%, mas eles ainda não tiraram ainda ela do respirador, né? Porque eles temem pela volta dela e acham que ela pode ficar assim ou assado, mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso e como já estabeleceu a cura sobre 90%, que ela também não vai ter sequelas em nome de Jesus, amém? Vamos continuar intercedendo pela nossa irmã Alcideia, em nome de Jesus Cristo, amém? Também sofreu um acidente de moto e está precisando aí de um cuidado de Deus aí nos seus pulmões, em nome de Jesus, cremos no agir do Senhor. Então vamos estar clamando, amados, em nome de Jesus. E eu quero pedir a vocês que intercedam sobre uma menina, adolescente, ela tem 13 anos. E isso mexeu muito comigo essa semana, porque quando eu recebi a notícia, né, ela já esteve lá na igreja, já participou da escola dominical lá das crianças, e hoje, quando eu soube a notícia, eu lembrei que ela tem um pouco mais assim que a Cissa de idade, e essa semana ela resolveu, né, quebrou um copo, passou no seu pescoço, nos seus pulsos, para tentar tirar a vida. Então a gente está vendo aí as coisas que estão acontecendo, né? E na hora que eu soube dessa notícia que pediram para eu estar orando, aquilo veio assim, eu falei, meu Deus do céu, né? Como a gente está vendo tantas coisas acontecendo. Então, pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Graças a Deus ela está bem, né? E não foi uma coisa ainda mais profunda, mas vamos estar orando. Lembra desse nome, Giovana, e que o Senhor esteja ministrando ali sobre aquele lar, sobre aquela família, sobre essa mãe, né? Que imagina chegar e ver a sua filha nesse estado, uma adolescente, e a gente imagina como ficou o coração, né? Então, vamos estar clamando agora por cada um desses pedidos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti. Amém, Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou me direcionar aqui naquilo que... Isso é para te dar a oportunidade aí de você estar... Deixa eu só preparar aqui meu aparelho de som e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas eu quero que você traga a sua memória. Quem está precisando de um toque de Deus nessa manhã? Para que a gente ore junto. Esse louvor foi Gabi. Essa é a Gabi do Marcos, ministrando para nós. Eu quero que esse louvor chegue aí no seu coração e você esteja trazendo a sua memória. Quem está precisando de um toque do Senhor nessa manhã? Coloque essa vida diante de Deus agora. O desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma.
expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Glória a Deus. todavia me alegrarei. Glória a Deus. Não fique feliz, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Glória a Deus. todavia me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, Glória a mas a Deus. alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus. Eu creio, Eu eu creio. creio. Eu Você creio, crê? Senhor. O choro dura uma Glória a noite, Deus. mas a alegria, Te louvamos nessa ela manhã. vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me Glória a alegrarei, Deus. todavia me alegrarei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa manhã é uma manhã de renovo. Que Deus venha tocar no seu coração. Ainda há esperança. A última palavra vem do Senhor. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso nos traz o entendimento que nós não iremos passar por algum tipo de sofrimento para sempre. Deus está vindo ao seu encontro, trazer a sua resposta. Ele está ao seu encontro. Ele está trabalhando. Em meio a qualquer situação que você possa estar enfrentando, creia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Haja uma manhã de misericórdia, de renovo do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Pai, eu quero colocar junto com os meus irmãos e irmãs que estão participando desse momento de oração, de louvor, de dedicação ao Senhor das nossas vidas. Eu quero apresentar não somente esses nomes, Senhor, que serão lidos, mas todos esses nomes, Senhor, ó Deus, que os teus filhos estão colocando agora diante do Senhor. Eu quero colocar o pai da Sandra, eu quero colocar o Avelino, Senhor, para que ele se firme, Senhor, ó Deus, no propósito firmado contigo
contigo. Eu quero colocar a irmã de Viviane, Senhor, a cunhada de Alfredo. Eu quero colocar a Cláudio, Suzano, Henrique. Eu quero colocar o Paulo Pereira. Eu quero colocar a Aline. Eu quero colocar a Fernanda, Senhor, amiga da Júlia. Eu quero colocar o Josman. Eu quero colocar, Senhor Deus, os familiares do Dinho, que perderam o seu querido. Eu quero colocar a Anícia, Senhor. Eu quero colocar o Ramon. Ó Deus, para que tu tragas a cura para o Ramon. Eu quero colocar a Neuri. Eu quero colocar a Maria José, Senhor. Eu quero te agradecer pelo milagre que tu já fizeste, Senhor, na vida dela. Eu quero colocar a mãe do Tiago, amigo da Joana. Eu quero colocar o pai da Elisandra, a Wanda, Senhor, a irmã de Didi. Oh, Jesus, toca, Senhor, oh Deus, na barriga da tua filha lá, Senhor, da Wanda. Repreende aquelas dores em nome de Jesus Cristo. Toca na Cris, Senhor, oh Deus. Traz a cura ali para o braço da tua filha. Senhor, eu quero colocar a Magda e a Márcia, Senhor, oh Deus, que estão carecendo do teu milagre. O José Carlos, que carece do teu milagre. O Rafael de 2 aninhos, carecendo do teu milagre, a Vanice, o Ivan Chaves, Senhor, nessa cirurgia, a Roseli pela sua família, Nilda pela sua família, o Silvio, Senhor, ó Deus, a Roberta, irmã de Tati, o Tiago, ó Deus, graças a Deus, Senhor, que tu estás fazendo ali, trazendo a cura sobre ele, o filho da Ana, a Ieda, Senhor, o fortalecimento, Senhor, na sua caminhada, a Robério, Rosana, ó Jesus, a pastora Leila, Senhor, na perda do seu marido, continua cuidando da tua filha, Senhor, para que ela seja completamente curada, Senhor, do Covid. Ó Deus, os seus filhos, a Raquel e o Jonas. Eu coloco o Caleb, Senhor, da Manu e do Ismael. Eu coloco, Senhor, os teus filhos, a Cíntia, amiga de Manu. Obrigada, Senhor, porque tu tens respondido as orações e ela tem recebido essas orações e já tem trazido, Senhor, ó Deus, sinais de restauração e de recuperação. Ó Jesus, nós colocamos a vida do pai da Rosane, o Mateus, Senhor, ó Deus, a Gabriela, medo de sair de casa. Eu coloco o Chico, eu coloco a Manuela, Senhor, sobrinha de Gabi. Ó Deus, 4 aninhos, coloca a tua mão sobre ela, o Fábio, a Laide Fraga, Benjamin de 5 anos, Senhor, ó Deus, a sua mãe Regina, a sua tia Ana Carolina. Eu coloco o Ralph, eu coloco a Karina, eu coloco o Rodrigo com tuberculose, Senhor, diante de ti. Eu coloco a Lili, Senhor, ó Deus, eu coloco a Lili, a fisioterapeuta da Edith, visita, faz ali o teu milagre, coloca a tua mão sobre a Gilcileia, Senhor, ó Deus, ministra, Senhor, sobre a tua filha, traz a tua cura. Eu coloco o Sebastião, Senhor, ó Deus, nas tuas mãos. Eu coloco a mãe da Verônica, eu coloco a Giovana nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco a Alcideia, Senhor, traz a tua cura, faz o teu milagre ali, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco a Carmen, eu coloco a Patrícia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, ó Deus, pela Marina, Senhor, ó Deus, do Diogo, que nasceu, Pai, abençoa o Diogo, abençoa a Marina, abençoa a sua mãe, cuida dessa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coloca, Senhor, ó Deus, obrigada pelo milagre do José Ranulfo, ele já teve alta, te damos graças por isso. Eu coloco a Maria Rosa, eu coloco a Ana Carolina, eu coloco os familiares da Regina no Amapá, eu coloco a Marta, a sua cunhada, para que o Senhor esteja repreendendo toda a trombose, restaurando completamente a sua perna, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco a Vinha, o seu marido, eu coloco a Anne, eu clamo a ti, Deus, por libertação, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco a Fernanda, eu coloco seus filhos, precisando, Deus, do teu agir nessa manhã. Oh, Jesus, obrigado. Eu coloco a Camila, ó Deus, eu coloco o João Gabriel, coloco o Rodrigo, pastor Uzias, pastora Liliane, eu coloco nas tuas mãos nessa manhã o Bernard, eu coloco o Rafael e a Tainá, Joana, o Neita, o Samário, o Felipe, eu coloco a Eric, o Oliver, coloco a família do Franklin, Senhor, a Magela, ó Deus, a Terezinha, eu coloco o Cremilde, Gessi, Conceição,
Pauleta, Jorge, Manuel, Adriana, Raimundo, Marlene, mãe de Renata, Laíde, Anessi, pai de Alexandre, Senhor, Leocádio, Flores, Aura, Wilce, Eva, Zailde, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, cada um desses nossos amados, eu coloco as nossas crianças, ó Deus, visita cada uma delas agora, Senhor, toca na vida delas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, coloca-os aqueles que estão, Senhor, desempregados, sem expectativa, carecendo, Senhor, ó Deus, de um milagre, ó Deus, de uma direção, ministra, Senhor, sobre cada homem, sobre cada mulher nessa hora, ó Deus, toca, Senhor, trazendo o teu renovo, trazendo, Senhor, ó Deus, novas possibilidades, tu és um Deus de surpresa, Senhor, age, Senhor, nessas famílias, em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, ó Deus, em cada um desses irmãos que estão, ó Deus, carecendo, Senhor, ó Deus, dessa renovação espiritual, em nome de Jesus Cristo, ó Jesus da glória, toca nesses irmãos que estão empregados, estão recebendo o teu sustento, abençoa essa fonte de renda, ó Deus, dá sabedoria, dá graça, em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando em cada uma dessas vidas, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, repreende esse espírito de suicídio, Senhor, dessa depressão, Pai, dessa doença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tem assolado, Pai, tantas e tantas pessoas, Senhor, por falta de esperança, Senhor, por prazer de viver, que nessa manhã o teu Espírito, Pai, venha visitar cada uma dessas vindas, restaurando cada uma delas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração nessa manhã através da sua palavra. Amém? Que Ele faça resplandecer o brilho do rosto dEle e Ele venha falar com você, igreja, através da sua palavra nessa manhã. Lá no livro de João, capítulo 4, eu peço a você que deixe aí a sua Bíblia aí aberta, se você está com o seu celular, vai acompanhando, e eu vou fazendo um sermão expositivo e você vai acompanhando aí comigo, amém? Mas que o nosso Deus esteja te abençoando, a presença do Senhor já está aqui, amém? Já está aqui. Sinto a presença do Espírito Santo e eu creio que Ele está aí com você nessa manhã, quer falar ao seu coração através da sua palavra. Em João 4,4 diz assim, esse versículo, ele é um versículo fundamental, né, para você estar entendendo essa passagem da Bíblia, que diz assim, ó, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Primeiro, logo no início, a gente vê que Jesus havia ali um burburinho, né, coisa de homem, porque isso aqui não é coisa de Deus, nem coisa do reino. Logo no primeiro versículo, quando ele diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber, olha só, que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais que discípulo de João. Olha, aquela coisa de homem, né, de tentar criar discórdia, criar inimizade, sabe como é que é? Até criar uma situação, porque Jesus sabia quem era João Batista, sabia que isso não estava no coração dele, nem no coração de João, muito menos no de Jesus, que quando tinha uns discípulos seguindo Jesus, ele disse, mas esse aqui não estava com você, mas não tem problema, o que importa é que eu diminua e que ele cresça. Então isso não estava no coração de João Batista. E Jesus não ia ficar se gastando ali com coisas que não valiam a pena. Olha, isso é coisa de homem, e que não é homem de Deus, porque é tipo de picuinha, de conversação, que não vale a pena a gente dar crédito a isso. O que Jesus faz? É o que a gente tem que aprender com ele. Olha só, Jesus então, sabendo, deixou a Judéia, retirando-se, foi para Galiléia. Quer dizer, ele não fez parte daquela conversa, ele não deixou, ele não tentou, vocês são loucos, ele não foi lá para conversar, para tentar falar nada, ele simplesmente virou as costas. A gente tem que aprender a
realmente lutar por coisas que valham a pena, que tem coisas que são só para desgastar. E ele diz assim, e era-lhe necessário atravessar a província, ou a província de Samaria. Gente, olha só, Jesus como bom judeu conhecia o caminho da roça, ele sabia, Jesus sabia, geograficamente, que não era preciso passar por Samaria. Jesus sabia disso. É como você mora aí no Niterói, São Gonçalo, sua circunvizinhança, você conhece qual é o melhor caminho para chegar a um determinado lugar. Jesus também sabia disso. Qual era o melhor caminho? Então, geograficamente, não era necessário, não era preciso, vamos dizer assim, que ele passasse por Samaria para chegar aonde que ele queria chegar, a Galileia. Ele não precisava passar por Samaria, amém? Geograficamente, ele não precisava, ele podia fazer esse caminho pelo Vale do Jordão. Era muito mais objetivo, direto, ele não precisava daquela volta, passar por Samaria, ele podia ir direto passando pelo Vale do Jordão. Mas o texto, João, é importante você entender que João, quando escreveu isso, não foi assim, não estava acontecendo o fato de Jesus e João estava escrevendo. Não. Isso foi registrado, esse livro foi escrito de 90 a 95 depois de Cristo. Então, a visão de João aqui já era uma visão pós-ressurreição, né? Então, olha que coisa, a profundidade do que João está querendo mostrar para nós. Porque esse texto está escrito. Eu creio que é isso que o Espírito de Deus quer fazer, chegar no teu coração nessa manhã, como igreja, como noiva do Senhor Jesus. Era necessário, era necessário atravessar a província de Samaria. Era importante que Jesus fosse até Samaria. Como é importante que Jesus te visite nessa manhã. Como ele toque no teu coração nessa manhã. Como ele ministre sobre a tua vida nessa manhã. Era necessário. Você está aí na sua casa, você está ouvindo essa mensagem nessa manhã e o Senhor podia falar sobre tantas outras coisas, mas eu orando, ontem quando eu fui me deitar, eu falei, Deus, qual a palavra que a tua igreja precisa receber? Eu não tinha ainda a palavra. Nessa madrugada, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração a palavra sobre João 4,4. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Amém? Naquele momento, Jesus precisava ir até Samaria, porque o nosso Deus é um Deus de surpresas. O nosso Deus é um Deus de surpresas. Naquele momento, ele estava só, os discípulos tinham saído, tinham ido comprar alimento, mas aquele momento era um momento onde Jesus precisava ir até Samaria, porque coisas importantes precisavam acontecer ali. Aí no versículo 5 diz assim, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. Né? Foi em umas terras que está lá registrada, lá no livro de Gênesis. E eu até anotei aqui, já nem sei mais. Gênesis 33, 18, 20, era uma terra onde, lá em Gênesis também, se eu não me engano, 48, ele passa essas terras para José. Então, era uma terra que tinha uma simbologia muito grande para o povo de Israel. Né? E ela estava ali, né, e Jesus para exatamente ali naquele poço, fica ali esperando, e ele estava esperando exatamente essa mulher. Para eu não perder tempo, eu vou aqui correr e eu quero passar tudo isso que o Espírito colocou no meu coração. O poço é um lugar simbólico de enamoramento, do matrimônio, de aliança. Gênesis 29, de 1 a 14, fala sobre isso. Ali fala todo o sentido do poço. Quando Jacó encontra com Raquel. É por isso que a gente vê nesse texto tanta fala, né? Ela fala assim, mas esse poço era o poço, é onde depois ela faz comentário de onde nós devemos adorar. Então, aqui exatamente, ele mostra exatamente onde ele precisava estar. Ele precisava estar nesse poço. Jesus então chega a Sicar, que era da cidade de Siquém, que fazia parte lá da província de Samaria. E aí, aonde o Senhor havia dado essas terras, né, onde Jacó tinha dado essas terras para José. No verso de número 7 diz assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse, dá-me de beber. Jesus diz para ela,
dá-me de beber. As mulheres tinham essa função de ir ao poço para pegar água. Essa era uma função das mulheres. E era também um lugar de enamoramento, por isso que eu falei que traz essa simbologia do matrimônio. Lembra de Moisés, quando ele foi lá para Midian, que aí ele encontra com Zípora no poço, vem aqueles pastores, tentam atormentar ela e tal, e ele vai em defesa delas e pega água para elas. Então, estava a Zípora e as outras irmãs todas ali. Então, tinha vezes que tinha tanta gente, é porque ela foi num horário diferenciado, até porque ela era uma pessoa que ela não podia se misturar com as outras, ela não era benquista, vamos dizer assim. E aí, Jesus vai exatamente na hora que essa mulher vai estar lá. Mas era uma coisa que normalmente era comum às mulheres. Elas tinham essa função de pegar água no poço, amém? Então, às vezes, elas levavam o dia inteiro, porque era muita gente. Você imagina um poço para uma multidão, uma galera, né? Ir lá e pegar um monte de mulher tentando ali acontecer essas coisas, de um enamoramento, de alguém gostar da outra. Era mais ou menos desse jeito aí. Às vezes elas perdiam o dia todo pegando água, porque era muita gente. Verso 9. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui, às vezes, a gente olha assim, a gente tem a ideia de achar que era uma briguinha, coisa de vizinho. Você pôs isso aqui, botou sua vaga, botou o seu carro na minha vaga, ou um desentendimento. Mas, gente, essa fala dessa samaritana era algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar e tinha uma situação histórica. Havia uma situação lá atrás que havia acontecido que trouxe essa separação entre os samaritanos e os judeus. Aconteceu lá atrás, há muito tempo atrás. E Jesus chega exatamente nesse momento para quebrar a força desse ato que aconteceu lá atrás. Em 721 a.C., eu escrevi até o nome, o rei da Síria, Salmanasar, ele tinha um propósito de tomar Samaria, conquistar Samaria e depois conquistar Jerusalém. Ele conseguiu conquistar Samaria. O plano dele fracassou no que diz respeito a Jerusalém, mas ele tomou Samaria para ele. E Samaria era um povo temente a Deus. Só que quando ele conquista Samaria, ele faz de Samaria um depósito de todas as guerras que ele tinha, de despojo, de tudo aquilo que não prestava. Então, tudo ele coloca lá. Então, esse povo, eles começam a adorar a outros deuses. Na medida que eles vão sendo violados nos seus costumes, nos seus fundamentos, eles vão, à medida vai uma geração, outra geração, e eu imagino, aquilo vai sendo tomado. Então, Jesus chega ali para oferecer-se. Se oferecer, eu nem sei se existe a palavra, mas para se oferecer para aquele povo. Mostrar para Samaria que ele era aquele que haveria de vir, de anunciar para aquele povo a verdade que liberta. Jesus chega ali exatamente para isso, para anunciar que ele era o Messias, que ele era aquele que tinha a água viva, que Ezequiel fala lá no capítulo 17, 5 e 6, aquele que traria essa água para um povo que tinha sido escravizado. Eles estavam ali, mas eles tinham sido escravizados há muito tempo. Então Jesus chega exatamente para anunciar essa verdade para aquele povo. E a cidade de Samaria tinha sido completamente dominada. E o que acontece? Os judeus, entendendo isso, eles dizem assim, a gente não pode conviver. Se eu não posso utilizar os utensílios desse povo, nós não podemos conviver. Então, a contenda deles era uma contenda histórica, porque eles tinham sido dominados por povos que não glorificavam o Senhor. Então eles passaram também a buscar outros deuses. É por isso que havia essa divisão entre eles.
É por isso que havia essa separação. É por isso que quando a gente olha, os judeus não se davam com os samaritanos, mas era por conta disso. E Jesus sabia que não foi uma coisa que tinha sido gerada por eles foram escravizados, a terra tinha sido tomada. Então Jesus chega exatamente naquele lugar para fazer a diferença, para chamar aquele povo. Amém? E o texto, no verso 10, ele diz assim: replicou-lhe Jesus para ela, quando ela coloca a condição dela, né, como samaritana, de dizer assim: olha, mas judeu não fala com a gente, mas judeu não quer relacionamento com a gente. Jesus mostra para ele que ele era um judeu diferenciado, que ele estava ali numa outra condição, não daquele que condena, não daquele que coloca de lado, não daquele que mantém alguém à margem do caminho, mas para oferecer a salvação, oferecer um novo caminho através dele, que é onde ele diz no verso 10, Jesus diz assim: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe darias e ele te daria água viva. Jesus estava falando, já é isso que João estava dizendo, Jesus estava falando da sua ressurreição, da sua vida, da sua entrega, da sua maravilhosa graça. Se você conhecesse, porque ela estava fundamentada no conhecimento dela, nos valores dela, no que ela havia aprendido e ouvido ao longo da sua vida, desde que ela nasceu, né? Tudo que ela tinha recebido como instrução. E Jesus estava falando assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse quem sou eu, né? Você daria água para ele e ele te daria água, uma água que saciaria a sua sede, que nunca mais você teria sede. Jesus estava se colocando como aquele que era o caminho, que era a verdade, que era a vida, era aquele que liberta, era aquele que sacia a nossa sede, né? Aquele que faz a diferença para a nossa vida. E eu li uma frase do Santo Agostinho, que ele fala uma coisa muito interessante. Eu até escrevi aqui: olha, eu tenho medo de que Deus passe por mim e eu não perceba. Eu tenho medo que Deus passe por mim e eu não perceba. Ele tinha medo que ele estivesse distraído e Deus passasse por ele e ele não percebesse. Eu achei essa frase assim tão profunda, tão séria, tão verdadeira, de chegar para Deus e falar: Senhor, eu tenho medo que tu possas estar falando comigo e eu não esteja percebendo. No verso 10, Jesus estava falando algo importante para aquela mulher, mas indo além dela, para o povo de Samaria, para o povo que tinha sido marginalizado pelos judeus, né? Até mesmo pela situação que aconteceu naquela terra, com aquele povo. E muitas vezes, Jesus falando e as pessoas às vezes não se percebendo. E hoje eu trago isso para a minha vida e quero que você pense nisso. Se de repente o Senhor estiver falando com a gente, né, querendo chegar até nós, a gente não esteja percebido do que Deus quer falar conosco nesse tempo que a gente está vivendo. Nós que já sabemos que Jesus morreu na cruz, né, que ele está voltando, preparando a sua igreja, né, para ser levada. A gente sabe disso, os tempos estão aí, as coisas estão acontecendo, mas o Senhor está preparando o seu povo, ele quer falar com a gente, ele quer ministrar sobre nós. Olha só, se você soubesse quem é que está falando com você, você não só daria água, como você receberia. Eu creio que é um tempo da gente estar atento, porque a gente precisa perceber o Espírito de Deus ministrando sobre nós. Dá-me de beber e você me daria a água da vida. Se você me der de beber, amém? O que diz lá em Ezequiel 17, Jesus ali estava prometendo saciar a sede do povo. E Jesus hoje, ele também tem prometido saciar a nossa sede. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para nesses dias difíceis que a gente está passando. Daqui a pouquinho, né, a gente já está voltando aí a sair, poder fazer algumas coisas. Mas eu queria que você estivesse percebendo Deus
na pessoa do seu Espírito, aí na sua vida, para que Ele te renove, para que Ele ministre sobre a sua vida essa água que de fato tem poder para saciar a sua sede, te fortalecer, te renovar. Amém? Te trazer esperança a cada dia da sua vida, para que você não fique assim, hoje eu estou muito esperançoso, amanhã eu estou completamente sem esperança nenhuma. Aí no outro dia, que você tivesse uma vida mais constante, mais equilibrada, mais fervorosa, mais confiante, mais dependente, que essa relação de dependência fosse mais fortalecida sobre a sua vida. Por isso que Jesus está falando para ela, se você soubesse, e nós já sabemos disso, que Ele era essa pessoa, que tem essa água para ministrar sobre a nossa vida. Nós já sabemos disso. Amém? E Ele continua dizendo, respondeu-lhe ela, Senhor, não, tu não tens. E ela estava falando com Jesus como se fosse uma coisa natural. E a gente observa que esse tipo de diálogo é muito comum nas Escrituras. O Senhor está falando de coisas espirituais, sobrenaturais, e com quem Ele conversa está sempre respondendo. Por quê? Porque na realidade, muitas vezes nós não sabemos a grandiosidade de quem é o nosso Deus na nossa vida. E aí a gente vai se deparando com tantas coisas que estão acontecendo, que tem assolado famílias, relacionamentos. Por quê? Porque estão sempre, olha, mas como é que tu pode prometer isso? Eu não estou vendo nada na tua mão para resolver o meu problema. Eu não estou vendo. Só que a gente ora, a gente pensa que o Senhor vai responder, né, de um jeito, ou a gente fica às vezes sem entender que Ele está respondendo. Quantas vezes você já orou, dobrou seu joelho, e quando você se levantou, a resposta já estava na sua cabeça, já estava na sua mão. Para quê? Para você ir lá e fazer o que você tinha que fazer. Deus respondeu, Deus agiu. O nosso Deus é um Deus dinâmico, que opera na nossa vida todo o tempo. É um movimento constante na nossa vida. Ele aqui estava falando de libertação, ele estava falando de salvação, ele estava se mostrando como aquele que é a verdade, que liberta. É isso que ele estava colocando, e aquela mulher não estava entendendo. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Você vê a importância daquele poço. A importância daquele poço. E é por isso que Jesus vai exatamente naquilo que era importante para aquela mulher, para quebrar paradigma. É isso que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Ele indo ao teu encontro para colocar por terra coisas que às vezes você considera importantes, para quebrar paradigmas na sua vida, que não vão te levar a nada, não vão construir uma relação mais profunda com esse Deus de graça e de misericórdia. É isso que Jesus estava fazendo. Olha, será que o Senhor é mais importante? Não é possível. Olha, Jacó, esse poço aqui é importantíssimo. Afinal de contas, desde Gênesis, desde Êxodo, que é falado. Olha, afinal, José, quando morreu lá no Egito e o povo foi trazido de volta para cá, é aqui que ele foi enterrado, sepultado. Então, tudo estava muito fundamentado para ele. Jesus veio exatamente para desconstruir isso. Exatamente para isso. Ela respondeu, Senhor, tu porventura é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, né? E ali mantendo uma religiosidade que escraviza, né? Que impede o Senhor de mover sobre a sua vida. Aí Jesus então vai num ponto interessante. Ele diz assim, no 14, porém aquele que porém beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Rever de que maneira essa água viva, de que maneira você bebeu ou tem bebido dessa fonte genuína que é Cristo Jesus, para que haja assim transformações genuínas na sua vida. Transformação, não passando apenas por Ele, mas deixando que Ele entre de verdade na sua vida, para que você seja uma pessoa, de fato,
convertida a Cristo Jesus. Porque se ele diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu pensei nisso. Aquele que eu lhe der, o Espírito Santo de Deus, quer dar a você, tem dado a você essa água viva. Essa água que traz libertação, que sacia a sua sede. É uma água que te faz cada vez com mais necessidade de se alimentar dessa palavra, para que ela surta em você os efeitos necessários para que nós sejamos conhecidos como nova criatura. Amém? Onde a pessoa do Espírito habita em nós. E aí, a gente ser feliz em Deus, não porque alguém nos faça feliz, ou alguma coisa venha trazer a felicidade que a gente anseia. E ele diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda não tinha entendido o que Jesus estava falando, mas é natural, porque a nossa humanidade é carnal, a gente tem dificuldade de entender a mente de Deus, mas Jesus estava ali investindo. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um grande investidor na vida humana, ele investe, ele quer que a gente entenda, então ele fala hoje, ele fala amanhã, ele fala, porque esse é o tempo que se pode achar, então ele vai anunciando essa verdade, para quê? Para que a gente absorva essa verdade e entenda, e beba dessa água, beba com entendimento. É importante, porque quando a gente não toma dessa água com entendimento, a gente passa despercebido. É por isso que Santo Agostinho, Senhor, eu não quero, eu tenho medo que tu passes por mim e eu não perceba, que eu esteja distraído como o jovem rico. Foi perguntar, Jesus responde, ele quis, não, ele estava tão envolvido, o coração dele estava tão cheio, que ele não se permitiu a ouvir o que era necessário que ele tivesse. Mas é importante também que você entenda que Jesus não parou a missão dele. Jesus não falou assim, filhinho, vem cá, olha aqui, olha, tadinho, você não está entendendo. Não, Jesus vai seguir o caminho. Entende? Vai seguir. Ele chegava para as pessoas assim, segue-me. Larga tudo e segue-me. Foi assim que Jesus fez. Então ele tá dizendo para nós nessa manhã também, bebe dessa água, mas bebe com entendimento, bebe desejoso de sentir o gosto dessa água na sua vida, de receber as mudanças necessárias que você precisa na sua vida. É isso que Jesus estava falando. E olha o que ele diz aqui, o 16, estou ali olhando o relógio, vai, chama teu marido e vem cá. Vai, chama teu marido, vem cá. E ela diz assim, ele respondeu, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido. Ela foi verdadeira. Mas sabe o que esse texto ele está colocando nesses 6 maridos, né? Que no original esse marido significa ídolos, porque o povo samaritano, né? Isso aqui é uma analogia, né? Para você não entender. O povo samaritano adorava 6 deuses. 6 deuses, e entre eles, Javé. Então era uma mistura de ídolos, de idolatria. 6 deuses. E ainda tinha povo ali que adorava a Javé. Então você imagina a idolatria que havia naquela terra. E Jesus chega exatamente ali naquele lugar para se colocar como o Deus único, o Salvador, o libertador daquele cativeiro. Jesus falando com ela reconhece, eu não tenho marido. Ela, na realidade, ela estava sendo verdadeira. Olha, não tenho marido. Ela já tinha tido outros, mas até o que estava com ela não considerava como marido dela. E ele disse assim, bem disseste, você tem razão. Então, aqui nesse texto, está se fazendo uma analogia em relação ao povo de Samaria. Aquele povo que foi dominado pelo rei da Síria, com tantos ídolos, né? Com tantas crenças, com tantas
tanto sincretismo religioso. É nisso aí, ele está dizendo para ela assim, verdade, você não tem um Deus verdadeiro, você não segue a um Deus verdadeiro, eu sou esse. Aí ela diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Jesus estava ali para se mostrar como um único esposo, como ele, na realidade, quando Jesus estava em Samaria, ele estava estabelecendo naquela terra, naquela cidade, o poder da palavra, o poder da libertação. Ele estava dando uma oportunidade para aquele povo de serem alcançados pelo poder salvífico do sangue e da pessoa de Jesus Cristo. Uma cidade onde tinha sido colocada de lado. Jesus dá uma volta, sai do caminho, né, normal, aonde ele teria que passar para chegar ali naquele poço, no lugar de idolatria, aonde eles reverenciavam, onde eles acreditavam que ali era o lugar sagrado, aonde ali era o lugar que eles deviam adorar, ali era o lugar onde Jacó, afinal de contas, José, afinal de contas, os filhos de Jacó, afinal de contas, o gado, né, onde tinham, eles acostumados a adorarem a tantos deuses, então mais um não tinha nenhum problema. Então Jesus estava ali para manifestar a verdade. Nessa manhã, ele também quer manifestar a verdade que liberta, que gera vida na sua vida. Para quê? Para que você seja de fato de Cristo, para que você não viva uma vida de altos e baixos, ora muito de Deus, ora completamente longe de Deus. É isso que o Senhor quer, é importante, é necessário que nessa manhã Jesus passe pela sua vida e você se perceba que ele está passando pela sua vida nessa manhã na pessoa do Espírito Santo de Deus, que você olhe para você e veja se de fato você bebeu essa água da vida. E não simplesmente porque é um lugar agradável, porque é bom estar na igreja, porque sei lá, você gosta dos louvores, porque você gosta da oração, mas que de fato, de verdade, você tenha bebido dessa água viva, que muda, que transforma, que traz mudança de mente, de entendimento. É isso que o Espírito de Deus espera, que a sua igreja esteja bebendo dessa água da vida, para que você não tenha sede, para que você seja saciado, para que a sua vida não seja estabelecida, porque você, enquanto Deus não responder às suas orações, enquanto você não tiver uma casa própria, enquanto Deus não fizer assim, enquanto Deus não fizer assado, o que importa é que de fato, de verdade, você esteja bebendo dessa água que muda, que transforma, que traz a presença desse Deus vivo para nós. Porque ele disse assim, e ela pergunta onde a gente então vai te adorar? Aí onde você está? Não podemos estar na igreja? Aí onde você está? Porque a igreja, quando a gente vai, é para congregar, é para ter comunhão, para se relacionar. Mas o local de adoração, o lugar de busca é aí na sua casa, onde você está, querido. Lá a gente só celebra, a gente só se alegra, a gente glorifica, a gente se alegra por ver o irmão, se abraça. Mas o lugar de adorar é aí onde você está, é onde você está, que é o lugar de adorar. Adorar porque você bebeu dessa água viva na sua vida. Aí é o lugar de adoração. E ele disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Eu penso, eu creio que é tempo de você adorar de verdade. Você só consegue adorar em espírito se você conhecer a verdade. Não tem como você adorar em espírito se você não conhece a verdade. É isso que o Espírito de Deus ministrou o meu coração nessa manhã. Nós adoramos o que conhecemos. Nós só adoramos, por isso você vê tanta gente dando mau testemunho de Cristo. Porque só está como membro da igreja. Mas não como cidadão dos céus. Não como cidadão do reino de Deus. Você consegue compreender? Oh, meu Deus! Porque a salvação vem dos judeus. Porque o Senhor veio para eles, mas eles não os quiseram. E aí a gente glorifica como gentio, porque houve oportunidade para nós. Mas vem a hora,
e já chegou. É hoje. Por isso Ele está fazendo um caminho para passar aí na sua casa, para passar aí no seu coração, para fazer morada na sua vida de verdade. Em nome de Jesus. Mas vem a hora, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vai acabar o tempo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Deus abençoe vocês. Só tem 24 segundos para cá. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Recebe essa palavra no teu coração. Seja fortalecido no Senhor através dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a presença do Senhor seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém e amém. Até às 18 horas, se Deus quiser. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus é bom, amados. Recebe essa palavra no seu coração. Conhecereis a verdade, isso, e a verdade vos libertará. Seja fortalecido em Deus. Recebe essa palavra no teu coração nessa manhã. Conheça esse Deus. Traz essa fala de Santo Agostinho para você. Tenha medo de Deus estar passando e você não se aperceber. Perceba Deus em tudo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele fortaleça teu coração, que Ele te sustente. Amém? Que Ele te dê, abra a sua visão, abra seu entendimento, abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus na sua vida. Amém? Para que você o adore em espírito e em verdade, porque você o conhece. Esses são os verdadeiros adoradores. Que o amor do nosso Deus, a graça do Cristo ressurreto e a presença viva do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês hoje e sempre. Amém, amém e amém. Até logo mais, se Deus quiser, às 18 horas. Amém? Fiquem na paz. Bom domingo para vocês.